Está começando mais um podcast Tendências e Negócios. Eu sou Fernanda Feitosa, consultora financeira, e mais uma vez estou ao lado da minha fiel escudeira, Elisete Carvalho, sou assessora de investimentos. E hoje a gente vai trazer um tema especial, importante, relevante, e claro que a gente não podia, no mês de setembro, deixar de abordar, porque a nossa função aqui é levar o máximo de conhecimento ao maior número de pessoas que a gente consiga. Mas se a gente conseguir ajudar uma pessoa, a gente já está cumprindo nosso papel. E hoje a gente vai falar sobre o Setembro Amarelo. E a nossa convidada de hoje é uma doutora no assunto, uma especialista, Ana Catarina, doutora, psicóloga clínica, neuropsicóloga. Ela tem mestrado em psicologia clínica com foco em alienação parental. Ela tem doutorado em psicologia com foco em prevenção e pós-venção ao suicídio. E, Ana, é um prazer ter você aqui hoje. Eu conheço a sua história e é uma honra, além de um prazer, poder conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. A gente também tem assuntos velados na nossa sociedade. Eu acho que está na hora da gente conseguir falar de uma forma que as pessoas possam entender. E é por isso que eu te convidei e agradeço muito você ter aceitado. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. E falar sobre essa temática, para mim, é fundamental. Não só na atualidade, mas eu digo que sempre há continuidade. É mais evidenciado se falar dessa temática nesse mês de setembro, tá? Que ficou realmente registrado como o mês da prevenção ao suicídio. Mas eu gosto de suavizar. Em vez da gente falar, eu digo que são temáticas que a gente tem que falar todos os dias. O suicídio, ele entra nisso, mas a gente está falando aqui de adoecimento mental. Então, a gente não foca, né? Porque a palavra, inclusive, a palavra suicídio, ela tem um estigma. Então, a gente não foca nisso. A gente vai falar do adoecimento mental, que hoje ele está cada vez mais crescente. Então, se a gente parar e ver os dados, tá, científicos e até da Organização Mundial de Saúde, uma das coisas que a gente estava conversando antes, né, de iniciar, a depressão e a ansiedade hoje é uma pandemia mundial. Então, isso tem que ser olhado não só pela sociedade, mas também pelas políticas públicas. Porque se a gente fala em prevenção, e aí a gente fala dessa prevenção nesse mês de setembro, vamos falar de uma prevenção todos os dias com a ajuda de todos. Porque nós não somos aquilo que pensamos, nós somos as nossas ações, mas as nossas ações vêm dos nossos pensamentos. E que se esses pensamentos eles são trabalhados internamente desse enfrentamento, aonde a gente precisa desmistificar também. Quem vai para psicólogo é louco, quem vai para psiquiatra é louco. Não. A gente, entendendo que a gente precisa pedir ajuda a profissionais, como a gente tem um problema de glicose alta, pressão alta, um mal-estar, a gente não vai para clínico, cardiologista, e por que não a gente também fazer nossas prevenções com os profissionais da saúde mental, que tem todo o conhecimento para poder ajudar aquele sujeito. Mas pedir ajuda é necessário. Engraçado, é difícil também pedir ajuda, né? Muito. Muito difícil. Você falou em dados e eu trouxe aqui alguns dados, mas eu tenho certeza que esses dados são subavaliados. No Brasil, o suicídio é considerado um problema de saúde pública e
os dados oficiais são de que 32 brasileiros tiram a própria vida por dia, em média. Isso ultrapassa, causa mortes maior do que AIDS e alguns tipos de câncer. Mas, como a gente também conversou aqui, a gente sabe que isso é um número subavaliado, porque existe a questão do fato velado, né? As pessoas não querem falar que tiveram casos na família, e aí abafam, não trata em si, não trata na família, né? E aí a gente fica sem saber como tratar aquilo, né? E a doença mental, ela continua dentro da família e ninguém cuida, ninguém olha, né? É como se você está com dor no estômago, você vai para o endocrinologista. Mas quando existe um problema de saúde mental, existe muito preconceito. Não acho que eu preciso. Não acho que... Eu estou ótima, né? E a gente escuta muito as pessoas dizerem para não se tratarem, não ir a um psicólogo e psiquiatra. Então, quando estou louco, por que eu vou no psiquiatra, né? Então, a questão do preconceito ainda é muito forte, né? Ou que é manha, né? Eu tive a oportunidade de lidar com isso. A gente acha que o filho tá com manha, que tá querendo chamar atenção, né? E não entende, é difícil. Assim, eu realmente não sei como lidar, sabe? E eu também ainda faço uma ressalva, né, no que Fernanda falou. Olha só, às vezes a pessoa acha que, olha, estou com ansiedade, eu não estou muito bem, aí procura o psiquiatra, porque vai atrás da pílula mágica. O imediatismo, então ali vai resolver todo o meu problema. Não, se algo está disfuncional, tem uma causa. Tá? Então, o psiquiatra, ele vai te receitar a química, tá? Pela disfunção do teu cérebro ali naquele momento de algum fator externo que está te causando aquelas sintomatologias. Mas aquelas sintomatologias, aquele disparador que está ali, não é algo que é só daquele momento, porque está acontecendo. Não, olha só, aquilo foi um gatilho. Porque ao longo do desenvolvimento humano, então a gente também tem a estruturação psíquica. E como eu estava falando anteriormente, quando a gente começa a apresentar alguma disfuncionalidade que a gente percebe, ou então a própria família percebe, e coloca para se procurar um especialista, a gente não pode esquecer também, e aí onde entra o médico aí, no caso, o psiquiatra, tá? E aí eu também digo que também o psicólogo. Se faz um mapeamento genético também, que é de suma importância. Hoje em dia, dentro da psiquiatria, já existem várias interações medicamentosas e também de ações que podem ajudar aquele sujeito, principalmente numa crise mais aguçada, a sair daquele momento. Mas a partir do que sai daquele momento, ele vai ter mais condições de enfrentar e lidar com aquela dor que está causando aquelas sintomatologias. Então, Ana, o suicídio é uma consequência de uma doença psicológica, e que as pessoas querem tratar o suicídio, mas tem que voltar lá atrás para entender as causas que levaram a pessoa àquela dor que fez ela tomar aquela ação. Vamos dizer que a pessoa que tem essa tentativa, né, de ir de encontro à própria vida, né? A gente escuta muito senso comum, muita coragem. Não é isso, tá? Até porque,
como também a gente estava conversando, vai de encontro à natureza do cérebro, tá? Que a gente, quando a gente se sente ameaçado com alguma coisa, a gente não tem um mecanismo de defesa, isso é inato da gente, tá? Então, o ato, tá? Então, naquele momento, a pessoa entra na impulsividade que só quer cessar a dor, porque se torna algo insuportável. Mas para isso acontecer, não é de um dia para o outro, tá? Então, é uma soma, porque nós temos, quando a gente começa a desencadear algo, é psicossomático. São vários fatores, não é um só. Se acumulam. Ele vem ao longo, olha só, vamos colocar, dentro de uma família, tem vários filhos, cada um tem uma personalidade, cada um vai perceber o mundo de uma forma. Né? Então, uma coisa que entra no suicídio também, além do estigma que muitas famílias passam, que as pessoas têm medo de falar, com as pessoas que tiveram ali, tá? Aquela fatalidade. Olha só, aquelas pessoas ali que estão vivenciando aquela dor não são vítimas de nada. Não existe vítima. Ela está vivendo uma dor. E essa dor precisa ter empatia de todos para ser respeitada. E cada um vai ter o seu tempo de aprender a lidar. Aliás, volta. Primeiro de enfrentar aquela dor. É por isso que dentro do luto, aí vamos lá, dentro do luto, tem vários tipos de luto. Eu até falei antes. Tem vários tipos de luto. Né? O luto quando se perde um ente num acidente, quando se perde um ente por uma doença, quando uma coisa, pelo lapso temporal, né, dos familiares, vamos dizer, isso está esperado. É esperado você enterrar, você não deseja, claro, mas é esperado você enterrar seu pai e sua mãe. Isso é o processo natural. Não é esperado você enterrar um filho. Por isso eu disse, existem os tipos de luto. Você enterrar um filho por uma doença é uma coisa, um acidente é outra. Mas você enterrar um filho pela escolha dele é uma dor que só sabe quem passa. Então, às vezes, as pessoas não entendem. Então, sai com frases que é do senso comum, tá? E que sabe que aquela pessoa que está dizendo aquela frase ali, ela só quer ajudar, tá? Mas sabendo que tem algumas frases que elas, de vez de ajudar, ela só vai rebaixar mais quem está sofrendo. Então, por isso eu digo, a questão da prevenção e também é onde até você me perguntou, eu nunca ouvi falar dessa palavra. Falar sobre a pós-venção ao suicídio também é uma forma de prevenção, porque a dor dos enlutados que ficam, para muitos é insuportável. E as pesquisas científicas também, elas corroboram para trazer evidências da repetição familiar. Então, de muitos sentimentos ali envolvidos. Então, a repetição de quem passou por uma situação dessa na família e que provavelmente vai passar de novo caso não trate, caso não... Por isso a pós-venção é tão importante, porque, como eu disse, existem as fases do luto. Né? Primeiro, a negação. Tá? Então, a negação é como se aquilo, você entrasse num torpor que não aconteceu, porque você está naquele trauma. Realmente, porque é um estresse pós-traumático. Então, que pode ter muitas sintomatologias e que vai variar de pessoa para pessoa.
Então, essa negação que aquilo aconteceu é a primeira fase. Depois vem a fase da raiva, do ódio, tá? Do ódio. Inclusive, as pessoas, a negação, aí a gente aqui não vai falar do cunho religioso, mas muito frequente, pelo menos na minha prática, o que mais eu escuto, né? A negação a Deus, a nomeação que se você der ao Ser Supremo, tá? Porque isso aconteceu comigo, porque vem o ódio de tudo ali. Então, também existe o período, tá? E dentro dessas fases, para a gente sair devagarzinho explicando, tem a culpa. Aí vem justamente a barganha que entra esse sentimento de culpa. E se eu tivesse visto isso? E se? E se eu tivesse feito aquilo? E por que eu não fiz isso? E por que... E também em casos de família, um casal culpa muito o outro, você não sei o que, você não viu, e por que você não viu? E termina que os casais se enfrentam. E não é só isso, não. Olha só. Dentro da família, né? Por exemplo, exemplos. Quando você tem algo assim, aí tem o casal, mas também tem mais filhos. Sim. O casal está tão envolvido ali naquela dor que muitas vezes eles se calam um para o outro. E como é que... E tem mais outros ali que precisam do teu amparo, mas você não... Você está dilacerado. E o casal, de vez de, primeiro, se fortalecer para poder ajudar os demais que ficaram, se isolam e cada um tenta fazer da sua maneira. E vai distanciando cada vez mais a família, porque as pessoas ficam perdidas sem saber o que fazer. É por isso que também tem uma grande ajuda quando você faz a psicoterapia da família, tá? Na pós-venção. Porque é um espaço onde as pessoas aprendem a falar. Porque uma das coisas que também eu já observei, né, na prática, as pessoas ficam com medo de falar daquela pessoa dentro de casa. A pessoa não quer falar. Então, é a negação, tá? É o não querer enfrentar aquele luto que é real. E entra de novo a raiva e as barganhas. Por que eu não vi? Vem o sentimento de culpa novamente, tá? E de acordo com o lapso temporal que vai e que você não vai trabalhando isso, por isso que o luto tem que ser falado. Até uma sugestão, as escolas deveriam, ou até dentro de casa, se falar da morte. A gente não fala da morte. O ser humano não é preparado. O ocidental não é preparado, o oriental até mais. Demais, né? Então, o ser humano, ele não está preparado para lidar com a morte. Tá? E que a finitude é a única realidade, certeza que você tem. E por que não falar? E aprender a transformar. E aí, vamos lá. Após essa fase do e se, tudo envolvendo que você traz, né? A pessoa vem muito carregada da culpa, né? E aí você se sente, muitas vezes, como observa as famílias, isolados. Porque muitas pessoas, até para não incomodar os outros, não choram. Engole. Tem que ser o forte, a forte. E é um ser humano que precisa, sim, chorar, gritar, espernear. Então, o luto tem que ser vivenciado. E quando não vivenciado e trabalhado todo aquele processo, ajuda essa família. Por isso eu estou dizendo, a prevenção não é só quando tem alguém da família que comete aquele ato que escapa, vamos dizer ali.
E os relatos, olha que eu atendo muita gente, principalmente eu sou muito chamada para atender as pessoas que cometem o ato e estão no hospital. A maioria dos relatos é: eu não queria morrer, não. Eu não queria morrer. Porque realmente entra aquilo que eu falei. O cérebro, ele é inato, desenvolvido para sobreviver e não para morrer. Tá? Então, ali entram vários fatores. Muitas vezes, vamos dizer que não tem como eu não falar desse assunto. A gente está vivendo numa era, tá? Muito fake, tá? Das redes sociais. Dos perfeitos, Dos né? perfeitos. Você falando, doutora, me vem muito assim a questão da consciência, né? A gente tem que estar consciente de tudo isso, né? Então, assim, é uma alfabetização, né? Então, assim, eu até te dei esse exemplo. Eu não fui alfabetizada emocionalmente. Então, eu conheço alegria e tristeza, amor e ódio. Só que tem muito mais envolvido nisso, né? Então, eu sou, como uma pessoa que trabalha com finanças, eu trabalho muito a questão da educação financeira, né? Vamos para as escolas ensinar as pessoas a lidarem com o dinheiro.
E eu tô sentindo agora a necessidade de vamos para as escolas e ensinar as pessoas as emoções, A nomear, a sentirem, né? sentir, a viver, a vivenciar, como você A falou, procurar ajuda. vivenciar, procurar ajuda. Eu não, assim, graças a Deus, eu sou uma pessoa que vivo a religião, graças a Deus eu não tive a experiência de enterrar filho, né? As pessoas da minha família que faleceram no processo natural, meu avô, minha avó, né? Mas eu tinha um envolvimento emocional com o meu cachorro, que morreu agora em abril. E você tá falando das fases? Eu vivi todas elas, porque ela tava bem. Ela só tinha 11 anos, então nas minhas contas ela viveria mais uns 4 ou 5. Eu estava me preparando, né, Sim. pro ciclo da vida. Mas um belo dia ela caiu e corremos pro hospital. Vamos ver o que tem, né? E assim, eu vivi exatamente isso. No dia que ela morreu, a dor, eu gritava. Ninguém sabia o que fazer comigo, eu gritava, porque eu a vi morrendo. Eu a vi caindo na minha frente. Eu ainda me emociono com isso. E eu vivi a negação, briguei com Deus. Não deixei de ir à igreja, mas como católica eu deixei de fazer como participar da comunhão, porque eu briguei com Deus. E não fui me confessar. Enquanto eu não me confessar, eu não volto pra comunhão. Bom. E eu tô vendo todas essas fases. Hoje eu já tô sentindo a saudade, sabe? E quando eu falo isso, algumas pessoas dizem, você é louca, era só um cachorro. Mas eu vejo, o meu envolvimento emocional com ela era imenso. Então, eu muitas vezes me sinto desrespeitada porque era só um cachorro. Para mim não era só um cachorro. E eu vi você falando das fases, eu vi todas. Eu falei, meu Deus, existe mesmo. Porque eu sou uma pessoa cética. Eu sou muito do número, muito racional. Nada de emocional. Então, falando disso, eu falo, caramba, voltando, nós precisamos de educação emocional. Sim. Eu sou uma pessoa que vou me educar emocionalmente agora, sabe? Buscar esse apoio, essa ajuda para evoluir e crescer, sabe? Enfrentar a si mesmo dói, tá? E muitas famílias, elas se negam a enfrentar esse luto, principalmente no que diz respeito ao suicídio, tá? Quando a Fernanda me falou os números que ela fez a pesquisa e colocou, gente, no mundo, agora a gente está conversando, a gente já tem um tempo aqui conversando, a cada 40 segundos uma pessoa se suicida no mundo. O que está levando tanto essas pessoas a esse ato? Esse adoecimento mental está aumentando cada vez mais. Exatamente isso eu queria perguntar a senhora em relação a... Porque aí a gente falou de uma pessoa, eu estou entendendo que as pessoas passam por situações na vida que vão trazendo dores, né? Sim. E causam depressões e aquilo vai ficando mais intenso. E eu entendo que são pessoas com uma idade mais avançada, mas eu tenho um número aqui que no mundo o suicídio é a terceira causa-morte entre jovens de 15 a 29 anos e é a sétima causa-morte entre crianças de 10 a 14 anos, doutora. O que uma criança de 10 anos, o que leva uma criança de 10 anos a tirar a própria vida? E eu fico me perguntando isso, porque uma criança... Aí vamos lá. Você me deu aí uma estimativa de 10 anos. 10 a 14. Vamos lá. Tem casos, tá? Que não são divulgados. Sim. Ok? Porque tem aquela coisa velada, segredo de família, de crianças de 9 anos. Vamos baixar um ano aí, tá? Isso eu acompanhei, né? Uma família, e hoje eu acompanho apenas um membro da família que ainda está dando continuidade na questão da pós-venção. O que é que leva? Aí a gente volta à questão das redes sociais. Muitas crianças, tá? Às vezes, para fazer parte de um gueto, ela faz ações, 10 anos, ela não tem aquele discernimento ainda que faz parte do desenvolvimento humano esperado. Ok? Tudo bem que hoje a gente tem crianças bem precoces, mas não chega tanto
da maturidade das vivências. Então, às vezes, para fazer parte de um gueto, elas fazem dessas ações. E a gente não pode esquecer, hoje, o aumento do bullying nas escolas. Tá? Então, a questão de preconceitos, tá? A questão de, vamos dizer, falta de empatia até com o outro. O bullying hoje é uma coisa que realmente causa muito adoecimento nas crianças. Às vezes a criança hoje a gente consegue um diagnóstico mais rápido do TDAH, ok? Que aí tem todo um acompanhamento diferente. Mas quando não. E não é todo mundo que tem condições de fazer uma avaliação dessa. Né? E fora outras, que criança também tem depressão precoce. Até por não perceber. Então, o bullying hoje precisa ser falado. As crianças nas escolas, elas precisam ser trabalhadas nessas emoções e aprender cada vez mais a se colocar no lugar do outro. Então, tem várias formas de bullying, né? A criança quando é mais obesa, a criança quando é mais calada, a criança... Bom, tem várias formas, a gente escuta os relatos. Então, isso tem que ser cada vez mais olhado pelas escolas, né? Para ser trabalhado. É uma forma de prevenção. Então, existem várias formas de prevenção, né? Inclusive, a própria família também ficar atenta a mudanças comportamentais das crianças. A gente conversava um pouquinho antes de começar a gravação e a senhora falava sobre os isolamentos, né, dos membros da família dentro de uma própria casa. Isso. Então, assim, pessoas e crianças, jovens e os adultos também, que se isolam dentro dos seus próprios quartos e a gente deixa de ter o convívio familiar. E você não sabe o que é que aquela criança está vendo ali. Tá? Então, eu digo que a questão da tecnologia, gente, eu não sou contra, não. Ao contrário, veio para ajudar muito, mas também veio para prejudicar muito. Então, sim, eu até dei um exemplo. Você está dentro do mesmo ambiente, só separa uma parede. A pessoa manda um WhatsApp para um outro que está ali do lado. Você não escuta a voz, você não, nada. Manda um WhatsApp mais fácil. As pessoas não ligam, não pegam o telefone e ligam até para escutar a voz. Até porque tem hoje o distanciamento social está tão grande e é tão visível para você que trabalha com isso. Os aniversários hoje, assim, não, gente, aqui eu estou falando de uma forma geral, tá? As pessoas mandam um WhatsApp, olha, feliz aniversário, emoji, e não sei o quê. Liga. Olha, eu sou de uma geração Dessa daí. que não tinha rede social, era telefone daquele... Telegrama. Não, Quando a gente lá. morava longe, era telegrama, que era caro então, ligar. Era aquele telefone pesado, né? Que você tinha que discar, ligar, escutar a voz, quando não podia ir lá. Isso. Orelhão, ficha. Orelhicha. Oh, feliz aniversário, amigo, irmão. Não, hoje é um emoji. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Você coloca no Instagram, no seu story, No marca a story, pessoa feliz marca, aniversário. feliz Fiz a minha parte. Fiz a minha parte, Deus parabenizar ela. E eu, cara, e eu falo pros meus amigos próximos que me conhecem mais a fundo, eu aceito todo tipo de parabéns. Mas quem me conhece vai me ligar. Quem me conhece vai me visitar, até porque no meu aniversário é feriado. Então, se eu não tá fazendo nada, vai me visitar. É meu aniversário. Então, assim, quem me conhece já sabe que... Ok, obrigada por lembrar de mim, mas eu queria vê-lo. Tá. E aí eu entro nessa questão da prevenção, e não tem como, né? Porque prevenção, mas se acontece ali, né? Aquela tragédia, tem a pós-venção. Nós estamos vivendo a sociedade do vazio.
no próprio núcleo familiar. Isso. Inclusive, doutor, tem uma pergunta aqui, porque hoje a gente tem plateia, né? Gente, hoje a gente tem plateia. E o Adson perguntou assim, ó. Escreveu assim: doutora Ana, a depressão é uma doença, digamos que silenciosa. Você falou que ela vem surgindo já há algum tempo, não aparece do nada, né? Como a gente pode perceber que o meu próximo está nesse processo depressivo? Visto que algumas pessoas vêm como ignorância a ajuda de um psicólogo, como é que a gente pode instruir essa pessoa, orientar, né, dar esse conselho, né? Porque ainda vem aquela frase, né? Se conselho fosse bom, a gente não dava, vendia. Né? Como é que a gente pode... E quebrar a objeção da outra pessoa também, né? Exato, porque olha só, amigo, ele é importante, mas o amigo, ele tem a limitação até da ajuda. Diferente do profissional, que tem todo um conhecimento científico para poder ajudar aquela pessoa. Tá? E aí entra, como é que eu vou perceber que um outro, que está debaixo do mesmo teto que eu, tá? Desacelere, aprenda a ampliar sua visão, prestar atenção, detalhes, porque as mudanças de comportamento muitas vezes são sutis, mas ali já está indicando algo. Então, está do teu lado, ambiente de trabalho. Aí a gente está numa robotização. Então, a gente entra numa locomotiva ali, que a pessoa que, muitas vezes, eu dei até esse exemplo aqui antes da gente conversar, você passa mais tempo com ela do que com tua família, e você não percebe que aquela pessoa não está legal. Ou se percebe até onde você para perguntar. Uma das frases também que a gente escuta muito. E assim, claro que é normal que as pessoas falam. Você percebe que a pessoa não está tudo bem. É só uma dica, tá? De vez de você perguntar assim, está tudo bem? Bora modificar, né? O que eu posso lhe ajudar hoje? Tem alguma coisa que eu possa fazer por você hoje? E a pessoa faz, não, você vai respeitar. Eu estou aqui. E você não vai perguntar aquilo só naquela hora, não. No outro dia. Tenha tempo para ter tempo. O que eu posso fazer por você? Se mostrar interessado, Isso. né, pela pessoa, Um carinho. Né? Um carinho. Né? Então, gente, uma frase, uma palavra, um gesto. Um abraço, né? Muda muita coisa. É por isso que, na prevenção do suicídio, e não só do suicídio, mas está falando tanto do Setembro Amarelo, do adoecimento, dessa tristeza, o CVV, eu divulgo. 188 é do Centro de Valorização à Vida. É o 188. É o telefone que O telefone que você liga, gratuito. Tem sempre alguém do outro lado da linha que vai te escutar, porque muitas vezes você quer falar com alguém e ninguém tem tempo. Então tem uma pessoa que está ali, gente. A gente tem que divulgar o CVV. A gente tem que divulgar isso aí. Repita, doutora, vamos lá. Vamos. O Centro de Valorização à Vida, o CVV, que é 188. 188. Se você precisa falar com alguém e até que não quer falar com a pessoa que conhece Liga. você. Vai ter alguém do outro lado da linha que vai te acolher. E olha só que as pessoas também têm o receio de se expor, não é? Sim. Até porque você tem que, muitas vezes, exato, o julgamento, porque
Nós vivemos numa sociedade do vazio, onde a gente se depara com muito achismos, achômetros. Então, todo mundo resolve a vida do outro. Eu não faria assim. Se eu fosse assim, não tinha feito. Apontam, julgam. A gente precisa trabalhar mais a empatia, tá? Realmente, o acolhimento ao outro. Mas, para isso, a gente também, primeiro, tem que se trabalhar o nosso amor próprio, porque eu só posso ajudar um outro se eu estiver também bem. Porque se eu me posicionar só no lugar de forte, que eu não tenho problema. Gente, todo mundo tem problema, tá? Porque a gente está aqui, então a gente tem enfrentamentos, a vida é isso. Só que a gente também se depara a uma sociedade do vazio, onde a gente tem aí uma geração que não sabe se frustrar. Exatamente. Então, o não, a frustração, é o que vai fazer você amadurecer. Então, se eu amo meu filho, eu não tenho que fazer tudo por ele, não. Eu tenho que dar os nãos. O meu não vai ser com amor. Eu tenho que frustrar ele, sim. Eu tenho um grande amigo que diz: o não é resposta. A gente tem um medo não danado é amor. de dizer não e Tá? não é resposta. Então, dentro da família, aquele não é educativo. Mas é muito mais fácil você fazer tudo ali para não frustrar. Aí eu também vou dizer até uma coisa cruel. Contanto que não me incomode, tá certo? Isso, contanto que não me incomoda. Isso. Então, a gente está muito dentro do que a gente observa, realmente do vazio. E a pessoa com a depressão, tem várias fases da depressão, e também não é só depressão, tem outros transtornos, bipolaridade, borderline, que levam a pessoa a esse ato, né? É um vazio existencial que você não supre com nada. Nada. E os pensamentos negativos, eles ficam na ruminação. Então, isso tem que ser trabalhado. E não é uma pílula mágica de um psiquiatra ou um neurologista, Não tem fórmula de bolo, né? Não coisas, tem, né? não tem. Se você, agora eu digo, a maior prevenção ao adoecimento mental ou quando você já desencadeia uma patologia psiquiátrica, tá? Você vai entender como a diabetes, que vai ter que lidar com ela no tempo da sua existência. E da melhor forma possível. Mas para isso você tem que se enfrentar, conhecer e realmente ter o amparo, não só da família, mas de bons profissionais. Doutora Ana, assim, foi incrível, incrível. Incrível porque é como a gente vive nos nossos mundinhos, nos nossos mundinhos acelerados, né? A gente muito poucas vezes para nos ouvir, né? Quem dirá ouvir o outro, então, né? Então, assim, até para orar, estar no isolamento para você orar e ter sua conexão com Deus é difícil porque tá todo mundo sempre interferindo, existe muita interferência. Se você não deixar o telefone fora do quarto, você não consegue ter um minuto de paz. Então, é um chamado, é um apelo, né? Eu acho que o Setembro Amarelo, ele engloba tanta coisa que a senhora falou aqui, mas eu, como ouvinte, e trago sempre para mim o que eu escuto dos entrevistados aqui, o que eu posso usar na minha vida, é um chamado a se conhecer, né? Porque a gente conhecendo, a gente vai começando a olhar para os outros. E eu anotei algumas coisas aqui que vou colar. Eu saio colando as coisas nas paredes, no meu guarda-roupa. E
eu passei, a senhora sabe da minha história, Sim. e eu passei por um desafio de saúde física muito grande, que envolve também e que afetou a minha saúde mental também. E eu venho me tratando, mas com o final do tratamento eu tenho me questionado muito sobre, e agora? Vai tudo voltar a ser como era antes? Ou você vai começar a fazer diferente? E eu penso muito nisso antes de dormir. Porque se eu começar a fazer tudo igual, o que adiantou eu passar por aquilo? Né? Então eu me pergunto, eu me questiono muito isso. E uma frase que a senhora falou e que eu nunca mais vou esquecer na vida é: tenha tempo para ter tempo. E eu sugiro a quem está nos escutando, e temos plateia hoje, eu agradeço aos meninos que estão aqui nos assistindo, pais que também querem, né, melhorar para os seus filhos. Tenha tempo para ter tempo. Esse é um apelo, é um chamado. Tenha tempo porque você consegue olhar de lado. Isso. Né? E A olhar gente de lado. amplia. Isso. É fundamental. Eu sou muito grata. Agradeço imensamente poder ter aprendido. Porque são coisas que a gente vai aplicar na nossa vida. Eu tenho certeza que a Elisete também, os meninos que estão aqui, quem estiver ouvindo o podcast também vai aplicar. É um tema super delicado, como eu falei antes, mas muito necessário. Demais. Muito. E assim, eu agradeço por ter nos A esclarecido. gratidão é toda minha de a gente trocar ideias, né? Eu acho que é importante. Se você vai plantando uma sementinha, Sim. tá? E assim, Aí eu vou dizer o que a minha frase, carro-chefe: somos todos girassóis. temos que estar voltados para a luz. E eu vou pegar a sua frase, existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar hoje? Como meu mantra. Porque é a minha obrigação como ser humano cristão, temente ao Senhor, que é servir. Sim. Então, se eu não estou fazendo isso, eu estou falhando como cristão. Né? E isso eu estou falando de mim. Cada um que tenha o seu direcionamento, né? Espiritual ou não, mas o meu é esse. Eu, como cristã, eu tenho o meu valor básico de servir a Deus e servir ao próximo. Então, existe alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar, é o meu mantra. Porque eu convivo com as pessoas aqui dentro do escritório mais do que os familiares deles. Eles convivem comigo também. Então, assim, eu tenho que entender o que eles estão vivendo. E eu queria só complementar, agradecer também, porque foi uma aula, como eu disse, eu estou em alfabetização. Estamos sempre, a gente sempre está aprendendo. Eu estou em alfabetização, assim, o que me tocou muito, né, ter tempo para, né? Tenha tempo para ter tempo. É a questão da presença, né, e da conscientização. Eu sempre digo que a minha alma clama por algumas coisas e eu não sei interpretar. E minha alma tem clamado por presença, estar presente, né, estar aqui. Eu liguei o celular aqui para ver a pergunta que eles tinham e não para de chegar mensagem. E eu não consegui pôr no silencioso de novo e aqui tá pipocando. Aí já começou a me dar ansiedade, assim, sabe? Eu falei, não, eu estou aqui, eu tenho que estar presente aqui. Isso. Até porque, Esteja inteira. Esteja inteira. E é a única coisa que a gente tem. Isso. É só agora. É o agora, exatamente. É só este momento. E que desafio é isso, né? Então, se você está, você tem que estar inteira, não é pela metade. Exatamente. E aí, quando você falou do como eu posso te ajudar, eu lembrei da minha filha. Eu sempre trabalhei demais. Eu não a vi crescendo, né? E ela teve um problema de depressão. E eu só percebi quando foi que era sério, o dia que ela tomou um remédio, ela teve uma convulsão. Eu nunca tinha visto ninguém ter convulsão. E eu vi as veias dela saltando pelo corpo. E eu falava assim, meu marido, chama o SAMU, ela tá morrendo. E eu não entendia, né? Então, é
é a coisa do estar presente. Como eu posso te ajudar? E não querer resolver o problema dela, né? Muitas vezes eu percebi que ela só queria falar. Ela não queria solução pra nada. Foi uma forma que ela achou de gritar, De pedir gritar. socorro. Isso. Só falar. Então essa parte eu tenho exercitado há algum tempo. Eu deixo a pessoa falar sem querer levar solução. Porque eu sou do tipo que leva solução. sou essa pessoa. Eu tô o tempo todo querendo resolver o problema dos outros. E ontem, pra você ver, né, como Deus, eu interpreto tudo como mensagens de Deus. E ontem eu tava altas horas da noite e eu fui olhar o meu celular pra botar no despertador, só que eu comecei a olhar o Instagram e tinha uma amiga minha que ela postou assim, às vezes a gente vai conversar com uma amiga, era um meme, né? Vai conversar com uma amiga e ela tem solução pra tudo. E eu passei uma mensagem pra ela, disse, Rafa, essa pessoa sou eu. Aí, no meme, ela dizia assim, às vezes a gente só quer reclamar Só quer mesmo. reclamar mesmo. E eu, Exatamente. cara, eu sei, você vai falando e eu vou pensando aqui, mas podia fazer isso, mas podia fazer aquilo. E às vezes, e eu fiz, calma. Quando eu vi aquele meme que a Rafaela postou, eu fiz, eu não posso. Às vezes eu tenho só que ouvir mesmo, né? Mas isso é um exercício, né? É do jeito que a gente malha todo dia, a gente tem que exercitar isso todo dia. Porque se a gente fizer isso hoje, não fizer isso amanhã, a gente não vai mais fazer. A arte de ouvir é difícil, mas é uma sabedoria. É uma sabedoria. E a gente tem que aprender, né? Para isso que a gente está aqui, para evoluir, né? Então, eu queria só reforçar que o Centro de Valorização à Vida tem um número telefônico, é 188. E caso você precise ser ouvida, ligue para lá. Né? Vai ter gente para lhe ouvir. Sempre tem 24 horas. Ouvida e ouvidor, né? Com Homens e acolhimento. mulheres, né? Acho que os homens também precisam falar, né? Crescem com aquele estigma de seja homem, Seja seja forte. forte, homem não chora, né? E assim, Os padrões têm que ser quebrados. com acolhimento Padrões e têm que ser empatia, quebrados. né? Sem julgamento, que eu acho que é isso que as pessoas que ligam querem, acolhimento e não me julguem, porque cada um tem sua história, né? Cada um sabe. tem sua história. E tem uma frase de uma música de Gal Costa que eu gosto muito de lembrar. E quando eu tô querendo julgar outra pessoa, eu me lembro da frase dela que é: cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. Então, as pessoas sabem a dor de ser o que são. Então, a gente não tem que julgar. A gente tem que acolher e ajudar. Isso. Então, o CVV faz isso brilhantemente. Com certeza. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a quem escutou, que possa replicar esse podcast a título só de, olha, escuta aqui, eu achei tão legal, escuta aqui, eu achei tão legal, porque é assim que a gente ajuda as outras pessoas, né? Um ato singelo de encaminhar um podcast para uma pessoa e aquilo pode salvar uma vida. Com certeza. Mudar uma Fazer história. refletir. Mudar uma Mudar história. uma história. Isso. A gente fica por aqui hoje e na próxima quinta-feira a gente estará de volta com mais um podcast, com mais um assunto tão importante, e eu agradeço a todos pela audiência. Obrigada. Obrigada, doutora Ana, obrigada, Fernanda, pelo tema, e até a próxima semana. Gratidão a todos.